Sim, meu querido, sim, minha querida, vamos lá? Vamos começar então nosso curso de auditoria. Vou chamar o curso com o mesmo nome que o edital, Auditoria Tributária, mas sabendo que nós vamos falar agora da auditoria contábil e depois nós vamos falar da auditoria fiscal, né? Então nós vamos tratar de um curso bem completo de auditoria aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, então vamos começar o nosso curso com informações importantes. Primeira pergunta que o nosso aluno vai fazer: o que é essa auditoria, professor? Então, como a gente está começando com a auditoria contábil, essa auditoria contábil também é chamada de financeira. E é o foco de estudo agora. Consiste na obtenção e avaliação de evidências para a emissão de uma opinião com relação à adequação das demonstrações contábeis de uma determinada empresa, de uma determinada entidade. Então, o que faz o auditor contábil ou o auditor financeiro? Ele busca evidências, sinais, informações, dados na própria contabilidade para emitir a sua opinião. Então, ele busca emitir uma opinião com relação à adequação das demonstrações contábeis, se elas estão adequadas. Olha aqui para mim. Veja que, a princípio, por que isto seria interessante ou importante para um futuro auditor fiscal da Receita do Estado? Na verdade, nós estamos aqui verificando como é que é a mente do auditor externo, a verificação que ele vai fazer sobre uma demonstração contábil. Quem não gostaria de ser um auditor que, a princípio, bastara olhar uma demonstração de resultado de exercício, bastaria olhar para um balanço patrimonial para dizer, ó, eu estou desconfiando desses dados aqui, né? Como os futuros fiscais, né? Quando a gente fez a primeira operação de fiscalização, eu lembro até hoje, que nós saímos na pista, né, para poder fazer aquela primeira fiscalização em pista, né? Porque a primeira que eu já contei aqui no curso, a primeira que nós fizemos no estabelecimento, que foi lá naquele açougue, lembra do açougueiro? Agora a gente tem a primeira na pista, quer dizer, você chega lá no plantão fiscal e tem aqueles 30 fiscais lá, todo mundo esperando para parar o seu primeiro caminhão. O barulhinho da carreta parando é inesquecível. Aí você está lá na pista, eu lembro bem, né, que nós chegamos ali para poder fazer a nossa fiscalização e paramos aquele caminhão, a gente normalmente, né, o local para você botar o caminhão para parar é um local que é na parte alta, né, quer dizer, é uma subidona, porque o caminhão vem devagarinho, ele para ali, já está bom. Você bota uma parada do caminhão numa descida, é capaz de passar por cima e você virar um pastel ali na pista, né? Então, você, a princípio, vai tentar parar o caminhão, mas quem para é a polícia rodoviária, eles têm autorização para fazer essa parada, e aí a gente vai verificar a documentação. Eu lembro que nós chegamos todos felizes, vamos verificar a documentação do contribuinte, o contribuinte trouxe uma documentação, nós todo mundo, os colegas fiscais novos, todos olhando assim, muito bem essa documentação. O fiscal mais antigo pegou a nota fiscal e fez assim, ó. E todo mundo olhou para ele e falou assim, mas por que está acontecendo? Essa nota é fria. Nota fria? Pô, o cara só de olhar já viu que a nota é fria. Caramba, esses caras antigos são muito bons. O cara já olhou a nota. Aí todo mundo juntou em volta do cara para ele falar por que a nota era fria. Ó, tá vendo esse documento aqui? Tá dizendo que ele foi emitido depois do prazo de validade dele. Isso aqui já está totalmente errado. Esse cara forjou essa nota. Vamos ligar para esse endereço aqui, tem um telefone aqui na nota fiscal, vamos ligar. Aí ligaram para o endereço, não existia. Aquele telefone não dava em lugar nenhum. Vamos ligar para onde ele está falando, de onde ele pegou a mercadoria. E o cara falou que não sabia onde ele pegou a mercadoria. Começou a enrolar. Era um caminhão inteiro de refrigerante, tudo enrolado. Primeira ação fiscal na pista, já pega uma nota fria. Então, meu querido, a mesma coisa, quando você conhece um pouco mais da auditoria contábil, é capaz de você olhar um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado de exercício, você vai olhar assim, uau, isso aqui, ó, tá com um cara que tem que ser fiscalizado. Esse valor dessa conta não é normal ser assim. Uau, tá bom? Vamos lá, vamos aprender mais? Então, uma das coisas que o auditor contábil procura é justamente criar uma opinião, tá vendo lá? Quanto à adequação das demonstrações contábeis daquela empresa. Isso, para ele fazer isso, ele tem que avaliar evidências, ele tem que avaliar dados que forem obtidos junto à contabilidade. Qual, então, é esse objetivo da auditoria? O objetivo principal da auditoria, guarda isso, porque isso cai em prova, é aumentar o grau de confiança.
Esse é o nosso principal objetivo na auditoria contábil: aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Nós temos os usuários da contabilidade. Olha aqui para mim. As grandes empresas, por exemplo, de capital aberto, têm os acionistas. Então, os acionistas são grandes usuários da contabilidade. Eles têm olhos para o seu balanço patrimonial. Eles têm olhos para a sua distribuição de lucros. Então, você tem que, a princípio, gerar confiança neles através da auditoria contábil. Não é verdade? Então, esse é um principal objetivo das grandes empresas, por exemplo, né, que tem o capital aberto: gerar confiança nos seus acionistas. Volta na telinha. E por que é preciso, então, aumentar esse grau de confiança nas demonstrações contábeis? A auditoria é necessária para que o usuário, ou seja, terceiros, consiga obter informações sobre a idoneidade e sobre a veracidade, ou seja, sobre a adequação. Quando a gente fala idoneidade, a gente está falando sobre confiabilidade. A nossa declaração, por exemplo, ser idônea, é uma declaração ser confiável. Quando ele fala veracidade, eu estou falando, além de verdade, em adequação, está adequado, né, das informações divulgadas pela empresa, ou seja, a necessidade de uma avaliação independente da real situação da empresa. Eu preciso de uma avaliação e isso independe da real situação da empresa. Né? Quer dizer, como assim independente da real situação da empresa? Olha aqui para mim. Essa independência ela se torna muito maior se o auditor, como o nome já diz, é independente. É um terceiro que foi contratado para a prestação de um serviço. Ele não tem um vínculo empregatício com a empresa. Ele não é um auditor interno, é isso que eu quero dizer. Então, aquele auditor interno ou aquele contador que trabalha dentro da empresa, ele muitas vezes não tem essa independência que nós precisamos para gerar maior grau de confiança no seu parecer técnico, no seu parecer contábil. Tudo bem? Que é a sua opinião a respeito da situação da empresa. Volta lá. Bom, no Brasil, né, essa auditoria independente ela é obrigatória nas demonstrações financeiras das companhias abertas. Onde está escrito isso, professor? De acordo com a Lei Federal 6.404/76, que você e eu sabemos que é apelidada pela Lei das SA. A auditoria independente ela é obrigatória para as demonstrações financeiras das companhias abertas. Então veja que existe aqui uma obrigatoriedade dessa auditoria independente, tá certo? Ser obrigatório nas demonstrações financeiras para as companhias abertas. O artigo é o 177, parágrafo 3º da lei. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei, e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, os PCGA. Princípios da contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Parágrafo 3º. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão ainda as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, pela CVM, e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados. Veja, então elas serão obrigatoriamente submetidas. Então existe aqui uma obrigatoriedade para que elas sejam submetidas à auditoria. E aí ele fala auditores independentes, né? Que é o que nós chamamos da auditoria externa, né? Quer dizer, auditores independentes. Independentes do quê? Não fazem parte do quadro de empregados da própria empresa. Então, eles são independentes, são terceiros. Olha aqui para mim. Mas por que, então, essa obrigatoriedade gerada na própria lei das SA? Por quê? Porque estamos falando das companhias abertas e o que eu quero? Eu quero maior confiança para as pessoas, terceiros, daquilo que está descrito dentro, né, das nossas demonstrações contábeis. Então eu preciso de gerar essa confiança. E como é que eu gero isso? Trazendo pessoas, auditores independentes, para poder fazer a análise da empresa. Tá certo?
Volta na telinha. Então, é bem coerente essa situação. Agora, não é somente, volta na telinha lá, não é somente as companhias abertas, as companhias de capital aberto que estão sujeitas a essa obrigatoriedade. Existem outras grandes empresas no Brasil sujeitas a essa obrigatoriedade de terem a auditoria independente. Também se submetem à obrigatoriedade da auditoria independente externa as chamadas sociedades de grande porte, ou seja, aquelas que tiverem no exercício anterior um ativo total superior a 240 milhões ou uma receita bruta anual superior a 300 milhões. Então, ativo total maior que 240 milhões é uma sociedade de grande porte, ou uma receita bruta no ano superior a 300 milhões também é uma sociedade de grande porte. Veja quem está nesse rol, né? Entraram aqui, claro, os bancos. Então, os grandes bancos no Brasil já estão dentro dessa obrigatoriedade da auditoria externa. As companhias de seguros, então as grandes seguradoras, também já estão aqui. Os fundos de previdência complementar, então os fundos de previdência para a previdência complementar também estão nesse rol, porque eles estão dentro de uma situação de grandes ativos. Fundações públicas ou privadas consideradas de interesse público, as fundações também entram nesse sentido se forem de grande porte. E as empresas subordinadas a agências reguladoras. Então, também temos aqui um rol, né, de entidades, que a princípio, ou rol de empresas que a princípio estão obrigadas a terem auditoria independente. Tá bom? E é interessante que a gente está naquele item 2 do nosso edital, que fala das normas contábeis de auditoria, de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, norma brasileira de contabilidade técnica, da 200 até a 810. Então, na verdade, a gente vai falar de vários assuntos sobre esse tema do edital, tá? A gente está dando uma introdução à auditoria contábil para você. Classificação da nossa auditoria. Então, nós vamos agora classificar a auditoria em interna e externa, para a gente poder entender a diferença entre essas duas, inclusive baseados no livro do professor Silvio Crepaldi. Olha aqui para mim, o professor Silvio Crepaldi é bastante utilizado nas provas de auditoria de vocês, então a gente vai na fonte, né? Numa das fontes, a gente vai citar outras aqui durante o nosso curso, em que a princípio os nossos avaliadores vão beber. E aonde o avaliador bebe, nós adoramos. O que eles gostam, nós adoramos. Tudo bem? Vai na telinha para a gente ver, meu querido. Classificação, então, da auditoria. Auditorias internas. Vamos grifar aqui o primeiro item. São aquelas que são realizadas dentro das organizações de forma ou com o intuito, com a intenção de auxiliar a própria administração no cumprimento de seus objetivos, agregando valor ao seu resultado final. Então, na verdade, você, a princípio, na auditoria interna, tem uma finalidade: auxiliar a administração da empresa a cumprir o objetivo da empresa, agregando valores ao seu resultado final. Para isso, é papel da auditoria interna recomendar soluções. Então, o auditor interno, ele não vai só informar como é que está o estado da empresa, mas ele faz parte da empresa, né? Então, ele recomenda soluções para problemas apontados ao longo dos trabalhos, além de apresentar subsídios para aperfeiçoamento dos processos, para aperfeiçoamento da gestão, para aperfeiçoamento dos controles internos, né? E isso é uma situação interessante que você pode, inclusive, estudar um pouco mais na NBC TI 01, né? Auditoria interna. A auditoria interna compreende os exames, as análises, as avaliações, os levantamentos e as comprovações metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, da adequação, da eficácia e da eficiência e da economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir a administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. NBC TI 01, itens 12.1.1.3. Então, na verdade, a gente vai fazer isso durante o curso, né? Vai, a princípio, mostrar para você de onde está tirando aquela informação. A atividade da auditoria interna está estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, objetivo
sistemático e disciplinado, tendo por finalidade agregar valor ao resultado da organização, que eu acho que é o mais interessante, né? Quer dizer, o auditor interno, ele visa não somente, né, verificar o estado da auditoria, mas também agregar valor ao resultado da organização. Explica isso melhor, Tudão. Olha aqui para mim. Se o auditor interno, ele a princípio encontra uma situação, um nó dentro da contabilidade, e ele percebe que aquela situação pode ser resolvida de uma forma mais simples, vamos imaginar uma operação com o ICMS, e ele percebe que existe um caminho para facilitar tanto a expedição do produto, quanto também para facilitar o cumprimento de obrigações acessórias, ou seja, economicidade. Se torna um caminho mais econômico. Simplicidade, né? Objetividade. Quer dizer, o próprio auditor interno vai ajudar a própria empresa a melhorar, a agregar valor aos seus resultados. Às vezes até de uma forma mais econômica, né? Então, às vezes a compra de um determinado fornecedor está gerando uma tributação pelo DIFAL, porque a princípio está vindo de outro estado, aí ele encontra um fornecedor dentro do estado, ou seja, vai diminuir a tributação, talvez até gerando direito a crédito do imposto, né, numa situação em especial. Então, tem várias incorrências, eu poderia citar aqui milhares de objetivos para o auditor interno ir para cima, para poder encontrar alguma situação. Então a gente já sabendo o ramo de atividade, a gente já sabe, isso aqui sofre diferimento. Você já viu isso? Isso aqui sofre retenção do imposto. Você já viu essa situação, essa e essa? Tem um item do edital que fala justamente desse cotejamento em situações que estão na escrita fiscal e as situações efetivas de substituição tributária que estão na nota eletrônica. Quer dizer, tudo isso vai ser verificado pelo nosso auditor interno visando então, o objetivo, a finalidade. Volta lá na telinha. A finalidade qual que é? Agregar valor ao resultado da organização. Então ele está tentando ali de alguma forma mostrar serviço, agregar valor. Apresentando então subsídios para o aperfeiçoamento dos processos. Aperfeiçoamento da gestão, que é a forma que a princípio estrategicamente ele quer alcançar os resultados. Aperfeiçoamento dos controles internos. Então, muitas vezes é interessante que a gente tenha controles internos para poder verificar aquela determinada situação. Por meio da recomendação de soluções para as não conformidades apontadas nos relatórios. Então, veja que sempre a gente está citando aqui, mas é importante relembrar que o auditor interno ele visa recomendar soluções. Veja, olha aqui para mim. Professor Tudão, você está entendendo que a princípio eu vou estudar o trabalho do auditor interno? Não, eu estou querendo separar bem o que faz o auditor interno para que você a princípio compare com o auditor contábil, o auditor independente que nós vamos estudar. Tudo bem? O auditor interno tem todas essas funções, então ele não somente analisa a contabilidade, ele a princípio recomenda soluções, ele visa resultado. Volta na telinha. Veja que aí eu já vou falar, quanto à auditoria externa, então agora a gente vai para o externo. Quanto à auditoria externa, o objetivo dessa auditoria independente ou externa é aumentar o grau de confiança, lembra? Nas demonstrações contábeis por parte dos usuários, o que é alcançado mediante a expressão de uma opinião, que é dada pelo seu parecer, o parecer do auditor independente. Olha aqui para mim. Então, na verdade, o que nós queremos na auditoria contábil externa, ou auditoria também conhecida como independente, é justamente aumentar essa confiabilidade para os usuários da contabilidade através da sua opinião. Quer dizer, o auditor externo tem que ter liberdade, tem que ter independência, por isso o nome independente, para emitir a sua opinião, que seja uma opinião confiável. Tudo bem? Volta para a telinha. Então, é uma opinião que vai dar aí uma situação importante a respeito dessa expressão de uma opinião pelo nosso auditor. Bom, diferentemente do auditor independente, que é o externo, o auditor interno, via de regra, é um funcionário da entidade. Então, nós temos uma diferença bem grande, né? Um é funcionário da entidade, né? Está subordinado diretamente à administração.
mais alto nível. É errado, portanto, afirmar que a auditoria interna está subordinada à controladoria ou a qualquer outro órgão que não a administração, a presidência ou o conselho de administração. Trata-se de uma pegadinha, inclusive clássica, dada pelas bancas, dizendo que a auditoria interna está subordinada à controladoria. Não! A auditoria interna está subordinada à própria administração da empresa, aos donos da empresa, ao conselho de administração de uma SA, ao presidente da empresa. O auditor interno, não obstante a sua posição funcional, deve preservar sua autonomia profissional. Isso aqui é frase de prova, né? Apesar dele ser um auditor interno, apesar dele ser um funcionário da empresa, muitas vezes, ele tem que, a princípio, preservar sua autonomia. Ou seja, as informações que, a princípio, ele detiver tem que ser autônomas em relação ao que o chefe da empresa, ao que o diretor da empresa, que aí gera aquelas situações esquisitas, né? Olha aqui para mim. Quando, a princípio, o diretor da empresa fala lá para o contador, olha, ou para o auditor interno, olha, eu preciso que o resultado seja aquela continha de chegada de sempre, tá bom? Tipo, eu só quero pagar R$1.000 de ICMS esse mês. Aí você chega lá na contabilidade da empresa, você vê que todo final lá do período ele vai lá, faz uns ajustes contábeis. Muito parecido com aquilo que você faz na prova para poder chegar na resposta. Aí ele vai lá, faz os ajustes, o que ele chega? Ah, R$1.000, 1.001, 999, 1.010, 1.008. E aí você vê que é sempre a conta chegar, independente das entradas, das saídas que tiveram no mês, ele sempre chega naquele valor. Por quê? Porque o contador está dando aquele jeito. Por quê? Porque o contador não está com autonomia profissional, aliás, está com medo de perder o emprego. Por quê? Porque ele é empregado da empresa. Esse auditor interno muitas vezes sofre pressão da administração. Não é pressão da controladoria, não é pressão externa, é pressão interna da própria administração, né? Da gerência da empresa, daqueles que comandam a empresa. Tudo bem? Volta na telinha. Então, é o que ele fala aqui, né? Quer dizer, essa é uma pegadinha da banca, dizer que o nosso auditor interno está, a princípio, subordinado a uma controladoria ou qualquer outro órgão que não seja a própria administração, presidência ou conselho de administração. Mas lembrando que esse auditor, apesar da sua posição de empregado da empresa, deve preservar sua autonomia profissional. Aí caiu numa prova, olha só, caiu na prova para ser fiscal lá de São Paulo. Ah, os meus queridos alunos que se transformaram em fiscais, já dava aula aqui, né, para a Cefaz de São Paulo desde 2002, né, que eu estava preparando os alunos em 2002, teve concurso, 2006, 2009. O trabalho, teve 2013 também, o trabalho da auditoria interna, olha só, vamos comparar, né? Tem maior independência que o da auditoria externa? Claro que não. Por que não, Tudão? Ué, o nome já diz, o auditor independente não é o interno, é o externo. O auditor independente, ele a princípio é um terceiro contratado para poder prover uma opinião a respeito da sua contabilidade. Mas o interno é um empregado. Então você nunca pode dizer que a auditoria interna tem maior independência que a auditoria externa. Não dá para dizer isso. Bom, o trabalho da auditoria interna é responsável pela implantação e pelo cumprimento dos controles internos? Não. Quem é responsável pela implantação e pelo cumprimento dos controles internos, né, é justamente a administração, ou seja, é o dono da empresa. Então, a administração é que, a princípio, é responsável por estabelecer quais são os controles internos que ela deseja. E aí, o nosso querido auditor interno vai cumprir aquilo que a administração está solicitando, quer dizer, fazer o uso dos mesmos, né, procedimentos ali citados. Tá certo? Bom, o trabalho da auditoria interna deve estar subordinado ao da controladoria da empresa? Aí cai na prova, né? Claro que não, Tudão. Não, porque a controladoria da empresa, ela a princípio tem outras responsabilidades. O nosso trabalho como auditor interno, Tudão, está vinculado com a administração. Olha aqui para mim, às vezes eu estou dando aula aqui para um colega contador, seja bem-vindo à nossa turma, e o colega contador vai falar, eu fiz trabalhos de auditoria interna, e eu sei muito bem o que é a pressão da administração. Eu sei muito bem quando um dos sócios da empresa, que a princípio não coaduna com os outros, ele fala, ó, faz aquele jeitinho que eu te falei, né? Senão, ó, bilhete de pagamento vem pela metade, ou vou te mandar embora.
Então, na idade, nós estamos subordinados, o auditor interno está subordinado, né, à administração, à gerência da empresa, né? A gerência da empresa é que vai dar ordens ao auditor interno e não a controladoria ou o setor de controladoria, tá bom? Volta na telinha, mas a Fundação Carlos Chagas, sabendo disso, coloca isso na prova. Bom, o auditor interno deve emitir um parecer que será publicado com as demonstrações contábeis, o parecer de auditoria. Claro que não, Tudão, aqui são outras funções, né? Esse parecer de auditoria é para o auditor, mas o auditor independente. Então, inclusive, é o objetivo desse auditor independente emitir uma opinião. E essa opinião tem que ser idônea. Além de ser independente, ela tem que ser uma opinião idônea. Tá certo? Então, quem faz isso, emitir pareceres, será publicado com as demonstrações contábeis, é justamente o que nós chamamos aqui o auditor independente, ou aquele que faz auditoria externa. Então, nós temos aqui o auditor que faz auditoria externa. Coloque aí também um não. Então, vamos ver. Ó. O auditor interno tem maior independência que o externo? Não. É responsável por implantar pelo cumprimento dos controles internos? Não. Deve estar subordinado à controladoria da empresa? Não. Deve emitir parecer que será publicado com as demonstrações contábeis? Não também. Então, o que sobrou para ele aqui? Sobrou a última item aqui, que é o gabarito. Deve efetuar a revisão. Ah, sim. Ele não cria os controles internos. Ele não implanta, ele não tem ordem para isso, não tem autoridade para isso, não pode fazer isso. Ele não implanta um controle interno e nem é responsável pelo cumprimento do controle interno com autoridade para fazer com que as pessoas cumpram os controles internos. Não é ele, isso aí é a administração, isso é a gerência da empresa. Mas ele deve, olha só, não é facultado não, ele, gabarito aqui, ó, deve efetuar a revisão do controle interno. Então, é ele que efetua. E também ele deve efetuar o aperfeiçoamento desse controle interno. Então, é ele que efetua a revisão e o aperfeiçoamento. Quando ele fala em revisão e o aperfeiçoamento, significa que o controle interno acaba sendo bastante relevante para o auditor interno. Olha aqui para mim. É claro que, a princípio, o nosso auditor interno, se deparando com uma situação que ele verifica, olha, aqui nós temos um problema, aqui nós temos uma situação onde, a princípio, a empresa está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, está perdendo recurso, poderia fazer de outra forma, então vai lá ele, a princípio, se prepara para fazer a revisão e sugerir o aperfeiçoamento. Ele não faz o aperfeiçoamento se não for através da sugestão à administração, e a própria administração, o próprio gestor daquela empresa é que vai decidir se aquele aperfeiçoamento sugerido pelo auditor interno vai ser colocado em prática ou não. Pode ser que o administrador fale assim, não, isso aí que você está falando para mim é inviável, mesmo que seja uma boa sugestão. Então, quem decide é a administração da empresa. Mas quem sugere é o auditor interno. Porque o auditor interno está ali em loco, ele está ali no dia a dia, ele está ali vendo o que está acontecendo. Então o auditor interno ele vai partir para cima para tentar fazer com que, como a gente viu, né, em situação anterior, o que ele quer fazer? Agregar valor ao resultado da empresa. Ele quer, de alguma forma, agregar este valor. Então, visando agregar valores, esse auditor interno está fazendo esse trabalho e mostrando para a administração, olha, podemos revisar os nossos controles internos. Podemos aperfeiçoá-los, inclusive. Eu posso fazer você ganhar tempo. Então, é uma conversa que ele vai ter, né? O auditor interno vai ter uma conversa com o nosso administrador para que haja essas mudanças. Bom, como uma situação crítica, eu vejo que já conversei com... né, são 22 anos tratando com contadores, né? E muitos deles já trabalharam como auditores internos, né? Porque você precisa ter o CRC para ser auditor interno das empresas. E eles falam claramente que muitas vezes as empresas olham o auditor interno como um custo da empresa. Nossa, aquele setor lá só dá despesa, né? Toda hora estão pedindo alguma coisa. Olha lá, papel, até papel eu não gosto de dar para eles.
Água, precisa de água. Para que precisa de tanta água para viver? Entendeu? Então, na verdade, às vezes a empresa, muitas vezes as empresas não veem o auditor interno com os olhos de, a princípio, eles estão ajudando a nossa gestão da empresa a ficar cada vez melhor. Inclusive fazendo com que nós economizemos em vários setores. Né? Eles veem aquilo como um custo. Tá bom? Fica a crítica, mas a gente volta no nosso próximo bloco. Até mais!